Assunto do Trabalhador, seu guia jurídico idealizado pela Vicência Advocacia com apoio do Instituto Edésio Passos. Nosso podcast se dedica a oferecer informações essenciais para aqueles que desempenham um papel fundamental em nossa sociedade, os trabalhadores. Nossa missão, capacitar você com conhecimento jurídico relevante e prático, para que você possa tomar decisões informadas sobre sua carreira, seus direitos no local de trabalho. Sabemos que as profissões são fundamentais para o funcionamento da nossa sociedade e, frequentemente, envolvem desafios únicos e complexos. Nos siga e compartilhe Assunto de Trabalhador. Siga a Vicência Advocacia e o Instituto Edésio Passos. Assunto de hoje: o piso do magistério morreu? Hoje recebemos aqui José Valdivino de Moraes, que é dirigente sindical da APP, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação e conselheiro do Fundeb. Valdivino, muito obrigado pela sua presença e gostaria da sua saudação inicial e já respondendo a primeira pergunta, quem é José Valdivino de Moraes? Obrigado, Dr. Ronilson. Eu agradeço a oportunidade de fazer esse debate aqui, não só com você, com o teu escritório, como com toda a categoria e com a sociedade. Eu sou José Valdivino de Moraes, é um menino que nasceu na roça, passou num concurso público, assumiu serviços gerais no Colégio Estadual Jaciqueira Rosa, posteriormente teve uma ascensão funcional, cheguei no setor administrativo, posteriormente fiz pedagogia, especialização em políticas educacionais, me transformei em sindicalista desde 1996, quando assumi o sindicato de funcionários, depois unificamos com a APP, e dentro da APP fui construindo um processo onde cheguei à direção nacional da Confederação, e pela Confederação e pela APP, hoje ocupo os cargos tanto como conselheiro do Fundeb no estado do Paraná, como conselheiro nacional do Fundeb, como presido também o Conselho de Alimentação Escolar do Paraná. Então, uma pessoa simples, mas que convive com o conhecimento, e a partir disso passei a compreender um pouco mais tanto financiamento quanto carreira. Vem de um processo longo de construção de carreira, tanto das redes municipais como da rede estadual. Ajudei a construir a carreira do magistério do Paraná, como a carreira dos funcionários da educação do Paraná, e de alguns municípios, como é o caso de Piraquara, que eu ajudei a construir um plano de carreira para os funcionários da educação dentro da legislação. Então, tenho um pouco de conhecimento nessa área. Ok, Valdivino. Você que está escutando hoje o Assunto de Trabalhador. Estamos falando sobre uma profissão essencial para toda a sociedade, que é dos professores. Já ingressando no nosso tema, o que é o piso do magistério e para quem se aplica esse piso, Valdivino? Veja bem, o piso do magistério foi instituído pela Lei 11.738, acho que um direito fundamental importante, está no princípio constitucional do artigo 206, inciso 8º, então tem a base constitucional que sustentam isso. O piso é muito importante para a valorização dos trabalhadores de educação, no caso dos professores, e tão logo nós gostaria muito de também expandir ele para os funcionários na condição de profissionais da educação, mas se ele é muito importante para a valorização dos educadores, também é importante para a valorização da educação, que a gente sabe que é muito importante ter professores bem formados, remunerados, seguros, com sua carreira bem estabelecida, para que com tranquilidade eles consigam desenvolver o seu trabalho. Então o piso ele vem no sentido de valorizar não só os educadores, mas também a educação. E é um dos pontos que nós consideramos extremamente importante, apesar já dos governantes, não é à toa que desde que foi instituído o piso salarial em 2008, pela Lei 11.738, os questionamentos são, quando você está terminando um julgamento, já entra um outro, parece que eles vão questionando ponto por ponto, vírgula por vírgula da lei. Então, a gente espera que em algum momento a gente supere isto. Certo, ok. Valdivino, se aplica para os professores, servidores públicos, isto? O piso ele é especificamente para a educação pública, para os profissionais da educação do setor público.
Claro que possivelmente tem alguma leitura, alguma base para se aproximar da escola privada, mas o nosso papel é garantir o piso salarial conforme ele está instituído para os profissionais, no caso profissionais do magistério, porque até então é só para os profissionais do magistério que atuam na escola pública do Brasil. Certo. Odilino, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho essa ferramenta no que se refere ao aumento do piso, que todo ano ele tem aumento. Isso. Veja bem, como eu disse, que o piso foi questionado desde do seu... Nós tivemos a primeira ADIM, que foi a 4167, que foi o primeiro questionamento que foi feito por 7 governadores, que eles afirmavam que a instância federal não poderia legislar sobre o ente federado, estados e municípios. Então, essa ADIM foi o primeiro pedido de inconstitucionalidade do piso. Então, ela foi superada. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a lei do piso, mas também nessa ADIM também discutiu a questão da hora-atividade, onde o Supremo Tribunal Federal também bateu o martelo, dizendo que a hora-atividade também é constitucional. Então, não cabe hoje mais qualquer questionamento sobre esses dois temas. Cumpra-se, principalmente a hora-atividade. E não tem o que se discutir que a lei do piso, que a instância federal não poderia legislar, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a educação ela é tão importante, tão necessária, que ela pode... Todos os entes federados têm responsabilidade sobre a educação. Então, com isso, o governo federal, em alguns aspectos, não em todos, ele pode legislar sobre os entes federados, os outros entes federados, estados e municípios. Então, esse foi o primeiro embate sobre a questão da lei do piso. O segundo foi o pedido de inconstitucionalidade sobre o artigo 5º, onde trata exatamente do critério para reajustar o valor do piso. Está lá no artigo 5º, a Lei 11.738, onde a ADIM, trata-se da ADIM 4848, ela já foi julgada, teve recurso, teve no mínimo 2 pedidos de embargos de declaração, esses embargos também já foram rejeitados, e nós tínhamos a expectativa que então, se tivesse terminado esse julgamento, para nós dizer claramente, ela está transitada e julgada, cumpre-se. No entanto, a decisão, ela garante que o valor do piso, então, ela é reajustada conforme prevê o mecanismo do artigo 5º, que é pelo índice do custo aluno. Pelo custo aluno, como que você chega ao custo aluno? Você pega o montante que arrecadou do Fundeb do ano passado, tantos bilhões, e multiplica pelo número de aluno, e você encontra daí o valor do ano passado para este ano, para a estimativa deste ano, quanto pega de uma portaria para outra, quanto cresceu? Cresceu a arrecadação do Fundeb 10%? Se cresceu a arrecadação do Fundeb de um ano para o outro 10%, você aplica então, transforma esse índice e aplica esse índice no reajuste do piso. Então, o mecanismo do piso ele depende de 2 fatores. Do aumento da arrecadação ou não, nós tivemos um problema em 2023, que teve baixa a arrecadação, teve um momento que estava negativo, inclusive a arrecadação. Então, depende da arrecadação e do número de alunos, que você pega o montante de arrecadação e divide pelo número de alunos. Ora, se nós tivermos toda a sociedade mandando toda a meninada para a escola, nós vamos ter mais alunos. Logo, nós vamos dividir o montante de arrecadação, que é os 20% do Fundeb, que vai arrecadar e gerar o recurso, distribuído por mais alunos. Então, agora, é importante que a sociedade mande toda a meninada para a escola. A educação é tão importante que não dá para deixar uma criança fora da escola. Agora, quando você tem mais aluno, você vai ter uma divisão de recurso pelo número de alunos, logo você vai ter um índice menor em relação ao piso. O que aconteceu foi em algum ano, que teve o ano atrasado, que foi 33,24%, você teve 2 fatores. Você teve mais arrecadação, menos aluno, logo você teve um índice alto e ainda pegou um ano que falaram que tinha sido zero, em 2020, que tinha sido zero
o crescimento do Fundeb. Na verdade, ele tinha crescido um pouquinho, e aí juntou-se com 2021 para dar um reajuste bastante alto, daí assustou bastante os governadores e prefeitos, e a partir dali acelerou todo esse processo de discussão da ADIM. Mas então, veja bem, para terminar esse raciocínio aqui, a ADIM 4848, ela não terminou-se o julgamento, por isso não está transitado e julgado, porque entrou quando nós estávamos superando essa divergência, que o Supremo Tribunal Federal tinha batido o martelo, dizendo é constitucional a forma de reajuste pelo artigo 5º, os prefeitos e governadores, a partir de suas organizações, levantaram uma outra tese de que a lei do Fundeb, que foi reeditada, era a lei 11.494, que era a antiga lei do Fundeb, logo ela foi revogada e foi instituída a 1413, e a 1413, ao revogar a lei anterior, trouxe o conteúdo da lei que foi revogado, mas não disse claramente que não trouxe o número da lei apenas. E aí já foi motivo para isso novamente questionar, dizer que a lei do piso então estava revogada junto com a lei do Fundeb, porque não trouxe o número da lei, não foi reeditado o número da lei, e com isso temos uma outra ADIM que hoje está tramitando, que é a 4167, que a gente acha, já temos os pareceres da Procuradoria-Geral da República, nosso advogado está acompanhando, e achamos que também será superada. Então não há nenhum motivo, até porque você é jurista e sabe que qualquer lei ela só é considerada inconstitucional a partir do momento que é decretar a sua inconstitucionalidade. Enquanto ela estiver em plena vigência, cumpra-se. Então, hoje não cabe um gestor dizer que não vai pagar o piso, não vai cumprir a lei do piso, porque tem alguns questionamentos. Tese jurídica você levanta. Agora, sustentar as teses jurídicas nem sempre se sustenta. Então, por isso que no princípio jurídico, qualquer lei ela só é considerada inconstitucional a partir do momento que ela é julgada, transitada e julgada. Então, nesse momento, podemos afirmar que está em pleno vigor a lei do piso. Então, cumpra-se a lei do piso. Ok. Só lembrando, Valdivino, a última ADIM é a 7516, que okay. talvez eu errei o número, 7516, que é esta que eles estão tentando dizer que a lei não tem validade, porque ela foi revogada, a lei de origem dela estava vinculada, que é a antiga lei do Fundeb. Ok. Você está ouvindo Assunto de Trabalhador, hoje com José Valdivino, nós falando sobre o piso nacional do magistério. Valdivino, esse reajuste do piso, há uma grande discussão em torno dele, se ele vale para todos ou se ele vale somente para início de carreira? Veja bem, aqui nós temos que esclarecer uma outra questão. Uma coisa é o que julgou já o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o piso é um valor pelo qual nenhum profissional da educação, no caso do magistério, poderá receber a menos. Então, o vencimento dele não pode ser inferior ao valor do piso, que hoje está em R$ 4.580,57. Esse é o valor. Nenhum trabalhador em educação do magistério poderá receber por 40 horas um valor menor do que isto. O problema é quando ele diz que é o vencimento, e aí a interpretação que se faz de vencimento. O que é um vencimento? Um vencimento se pode considerar que você incorpora, sabe aquela promoção, aquela progressão que você teve? Então ele se incorpora ao vencimento. O que não incorpora ao vencimento são as gratificações. Então, no momento que o gestor ele dá um reajuste da data base, porque tem gestor que, em vez de aplicar o piso no inicial da tabela, ele apenas dá o reajuste da data base,
e das promoções e progressões. Se essas promoções e progressões ficar abaixo do valor do piso, então ele paga apenas o piso e com isso vai destruindo a tabela. A carreira vai sendo destruída, porque se vai achatando. Aquele professor que está recebendo o valor do piso, ele vai se aproximando daquele outro que está em final de carreira. Muitos deles, em algumas situações, até com mestrado, já está se aproximando de um professor que está sendo uma professora, que está sendo contratada hoje pelo piso inicial. Então, esse é o grande problema. Agora, qual é a tese que é levantada sobre isto? Quando você pega a decisão que o piso é um valor que ninguém poderá receber um valor menor do que isto, eles vão aplicando isso, então, e destinando a tabela. Como é que o Poder Judiciário está se comportando nesse caso? O nosso entendimento está na Lei 11.738, o PIS seria um valor pelo qual seria aplicado no inicial da carreira. Está escrito isso na lei do PIS. Quando isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, não só o Supremo Tribunal Federal, que ele garantiu que o piso é um valor que nenhum trabalhador poderá receber a menos, e ele será reajustado pelo valor do custo aluno, mas ele não vinculou ao inicial da tabela. O Supremo Tribunal Federal não disse que o piso teria que ser aplicado no inicial das carreiras. E aí vem as ações judiciais, e aí começam as ações judiciais, uma delas que chegou do Estado de São Paulo, que hoje já foi julgado pelo STJ. E qual foi a decisão do STJ? Quem está nos ouvindo poderá entrar no Google e olhar o tema 911, que foi onde saiu a decisão do STJ. Qual foi a decisão do STJ em relação nós estamos falando da aplicabilidade. Se nós já definimos que o piso é um valor que ninguém pode receber a menos, como é que ele é aplicado na tabela? O STJ foi lá e reafirmou que é um valor que ninguém poderá receber a menos, no entanto, aqui cabe um detalhe muito importante entender. No entanto, só é aplicável no início da tabela com efeito em todos os níveis e classes se isso estiver expresso nos planos de carreira dos entes federados. E aqui surgiu o problema. E aí eles exploraram muito bem essa decisão do STJ. Porque aquele município que editou seu plano de carreira logo posterior ao piso e teve o entendimento, ele vinculou a carreira ao piso, dizendo que o piso é o vencimento inicial da carreira. Pronto. Esse município, eu posso citar alguns deles aqui no Paraná, é o caso de Terra Roxa, é o caso de Coronel Domingos Soares, que paga o piso na tabela, é o caso de Jesuítas, alguns desses, inclusive tentando reeditar o plano de carreira para retirar esse dispositivo. E nós dizemos para os nossos professores e professor lá, não deixe retirar esse dispositivo, porque é exatamente isso que garante o que nós chamamos de efeito cascata na tabela. Então, esses municípios garantem o direito a partir dessa decisão do STJ, tema 911. É importante dizer que quem entrou com esse processo, não conformado com essa decisão que aplica desde que tenha expresso no plano de carreira, não gostou dessa decisão e fez um recurso para o Supremo Tribunal Federal. É o tema 1218, que nós temos que acompanhar o tema 1218, para ver qual é a decisão se eles vão manter a decisão do STJ. É importante dizer que dessa decisão do STJ, com recurso para o STF, já subiu com um parecer favorável da AGU, Advocacia Geral da União, sustentando o mesmo entendimento do STJ, que o piso só é aplicável no início da tabela, no início da carreira, logo no início da tabela, desde que isso esteja expresso no plano de carreira do ente federado, lá do estado ou do município. Ora, eu citei no mínimo 3 municípios que isso está garantido no plano de carreira, mas posso citar 2 que não está, até porque o plano de carreira é anterior à lei do piso, que é o caso de Palmas, onde está sendo totalmente destruída a carreira, e é um caso que eu tive esses dias trabalhando no município de Camaçari, que também uma professora que está ganhando o piso está ganhando basicamente quase o mesmo vencimento com a professora que está ali com mestrado e doutorado. Então, se aproximou muito, porque está totalmente destruída a carreira. Como resolver isto? Nós entendemos que o município que garante expressamente que o piso é o vencimento inicial da carreira, a categoria precisa sustentar isso, precisa garantir isso. Tivemos notícia esses dias que um
do Marechal Cândido Rondon, o prefeito conseguiu retirar esse dispositivo do plano de carreira. Nós temos que dizer para a nossa categoria, não deixe, isso é imprescindível, devido às decisões que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Aqueles municípios, como é o caso que eu estou citando, 2 exemplos, que é Palmas e Camaçari, eles vão ter que fazer uma luta muito mais consistente para fazer uma emenda no plano de carreira, garantindo, o que tem que garantir? Que a Lei 11.738, ela serve como base para o vencimento inicial da carreira do magistério com reflexos em todos os níveis de classe. Esse é o texto, porque esse é o texto das decisões que estão sendo tomadas lá em Brasília. Então, nós vamos colar isso nos planos de carreira, nesses municípios que não trouxe a lei do piso para dentro do plano de carreira, devido a essas decisões. Claro que esses trabalhadores ficam dizendo, não, mas a lei do município vale, porque nós temos um plano de carreira e o prefeito não está pagando os níveis de classe, não tá pagando, porque o piso está engolindo, vamos usar uma palavra mais popular, está engolindo os reajustes que está sendo dado e logo vai achatando totalmente a carreira. Então, esse é um grande problema. Nós vamos resolver de 2 jeitos. Ou nós resolvemos em cada ente federado que está com essa situação, fazendo emendas para vincular a lei do piso como inicial da carreira, ou nós resolvemos isso lá em Brasília. Eu não estou no GT, mas a professora Marley, que é da PPI e da Confederação, esteve no GT junto ao MEC, foi produzida uma minuta de proposta para o Ministério da Educação, mas infelizmente não teve total acordo, porque o próprio Ministério queria apenas fazer por medida provisória a alteração dos mecanismos de reajuste do piso, mas não mexer nas diretrizes de carreira. Nós achamos que, se for possível, ter uma legislação federal que trata da diretriz de carreira para resolver esse problema da aplicabilidade do piso nos estados e municípios. Não é um tema fácil. Para a gente explicar também não é tão simples, mas eu indicaria que a categoria começasse a dar uma olhada, principalmente nessas decisões que está sendo tomada no STJ, no tema 911, o que eles definiram lá, e ficar muito atento às decisões do tema 1218, para ver como é que o Supremo Tribunal Federal se vai confirmar ou não esse mecanismo de valer a aplicabilidade do piso apenas naqueles entes federados que tiver isso instituído no seu plano de carreira. Ok. Você está escutando o podcast Assunto do Trabalhador, hoje com o tema o piso do magistério. Pois bem, Valdivino, há sempre uma confusão dos trabalhadores, dos professores, principalmente, na questão do reajuste anual. Pode haver acúmulo entre o reajuste do magistério e o reajuste do quadro geral dos servidores públicos? Eu diria de uma resposta direta, não. Até porque, na semana passada, eu li um parecer, e aí minha fundamentação vem, inclusive, a partir do parecer do próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eles emitiram um parecer já. O piso, o magistério tem uma forma de reajuste, criados os mecanismos legais, pelo qual o salário é reajustado pelo piso salarial, e os outros trabalhadores têm a database. Ocorre que, quando o ente federado não está aplicando a lei do piso no inicial da carreira, no entanto, ele não está reajustando de todos os trabalhadores, conforme prevê a lei do piso, então ele tem que aplicar, no mínimo, o reajuste da database, uma coisa ou outra. Uhum. Nesse caso, os entes federados que não estão aplicando a lei do piso no inicial da carreira estão pagando a database. E o problema é que isso muitas vezes é inferior ao próprio piso e por isso mesmo que ele vá reajustando com a database, vai achatando a carreira. Então, nós entendemos, e aí eu parto do entendimento, que os professores levarão a lei do piso, o máximo que eles pode acontecer é ter um ajuste ali quando o valor do piso for menor do que a database, porque a database também é um direito de todos os trabalhadores. É uma lei que garante a reposição da inflação para todos os trabalhadores. Então, se for, como no caso deste ano,
que o piso ficou em 3,62, o reajuste do piso. O INPC fechou em dezembro em 3,71, então tem uma diferença aqui. Então, a categoria pode reivindicar essa diferença enquanto complementação para chegar, para não ter perdas da database. Agora, somar os dois índices e ter as duas coisas, o entendimento que eu tenho lido, inclusive, já com pareceres, é que isso não é possível. Certo. Você está escutando o Assunto do Trabalhador. Siga no Spotify, no Instagram, nas nossas redes sociais e no YouTube. Valdivino, para aquele trabalhador que não tem essa prática de professor, não está acostumado com o dia a dia, o que é o Fundeb e qual a sua função? Então, o Fundeb, ele foi uma forma de financiamento da educação. É importante, para entender o Fundeb, tem que lembrar que nós temos o princípio de vinculação constitucional, artigo 212, que há uma vinculação que diz que nenhum estado, nenhum município pode aplicar menos que 25% de toda a sua capacidade de arrecadação. Seja ele quem for, ele tem que aplicar 25% de todos os impostos. Ocorre que havia um desequilíbrio. Uns que arrecadava mais tinha mais condições, que arrecadava menos ficava com menos. Então tinha que ter um equilíbrio. Se alguma coisa extremamente democrática é o Fundeb, que pegou uma parte desses 25%, no caso 20%, e transformou em um fundo. Quer dizer, aquele que arrecada mais manda 20% do que arrecada para o fundo, aquele que arrecada menos também manda 20% lá para esse fundo. Isso está no artigo 212A, que é uma parte da vinculação constitucional. Então, você vincula 20%, mas para o fundo. Então, todo mundo manda os impostos para lá e de lá é distribuído para cada ente federado pelo custo aluno. Então, você pega esse montante. É bom entender que cada estado tem um fundo. Eu cheguei a pensar que o fundo era nacional. Não é. O fundo cada estado tem um fundo. Se esse fundo, e aí nacionalmente, institui o custo aluno nacional. Você soma todos os fundos e divide pelo número de aluno nacional, dá um valor do custo aluno nacional. Aquele estado cujo custo aluno ele deu superior ao nacional, esse não tem complementação. Aquele estado e agora também aquele município que tenha um valor de custo aluno inferior ao instituído nacionalmente, compreendendo o mecanismo da distribuição, esse tem uma complementação de 10% da União. Ocorre que em 2020 teve o novo Fundeb, teve mais complementação, aí veio o chamado VAT, que nós estamos falando do VAF, do custo aluno inicial. Aí vem o custo aluno total. E aí o VAT tem um valor. Se aquele estado, aquele município estiver recebendo menos do que aquele valor, ele tem direito ao VAT. Se ultrapassar aquele teto, que é somando todo o repasse que é feito para ele, ele não recebe o VAT. E agora temos o VAR, que tem mais 5 critérios. Alguns municípios, inclusive, não estão conseguindo cumprir esses critérios. Então, este é o fundo, esse é o Fundeb, que é uma parte dos recursos, porque quando você pega um município pequeno, esses 5%, se era 25%, tirou 20%, sobrou 5%. Ocorre que, além desses 5%, os impostos do município também não vai nada lá para o fundo. Então, tem que tirar mais 25% também dos impostos do município, que aí você compõe o todo do financiamento da educação. No município pequeno, eles chamam de recurso livre, que na verdade é o restante ou a mais do MDE, da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, que chama MDE, é o a mais, é os 5%. Nos grandes municípios, isso representa bastante dinheiro. E quando você pega os 25% dos impostos próprios, que não manda lá para o Fundeb, isso significa muito mais recurso ainda. Então, é importante a gente não olhar só para o Fundeb.
compreender o Fundeb, fiscalizar o Fundeb, mas nós precisamos começar a olhar para a totalidade dos recursos. Esse é um debate que eu tenho feito nacionalmente. Nós temos que mudar nossa cultura de fiscalização apenas do Fundeb. Nós precisamos fiscalizar todo o recurso da educação, a totalidade do MDE, logo a totalidade do artigo 212, como condição para que nós possamos ter dois entendimentos, doutor Ronilson, e mais quem está nos ouvindo. Dois entendimentos. Olha, se tudo que está sendo comprado para a escola, entre equipamentos, materiais, entre serviços, tudo é necessário, ok. E não sobrou dinheiro para salário, vamos nos contentar. O que não dá é para a gente ficar sendo apertado aqui com o salário e a gente não ter o controle desse outro gasto aqui do que está sendo comprado em serviços, equipamentos e materiais para a escola. Então, quando nós fiscalizar todo esse recurso, nós vamos ou nos contentar com o salário que temos, ou dizer, nós podemos avançar um pouquinho mais aqui sem comprometer as condições necessárias para que a educação funcione e funcione bem com qualidade. Certo, Valdivino. Aproveitando que tu está falando sobre o Fundeb, explica um pouquinho para nós a questão, pode ser usado a totalidade do Fundeb, tem aqueles percentual lá quanto à questão do salário do professor? A lei do Fundeb, não só a lei do Fundeb, nós temos que olhar todo o artigo 212 da Constituição Federal. A única trava que tem é no VAT, que é uma complementação que tem 10% que já tinha, tem mais 13%, dos 13%, 2,5% transformou o VAR, sobrou 10,5%. 10,5%, nós estamos falando de 10,5% de 270 bilhões nacionalmente. Então, esses 10,5%, ele transformou em VAT. Do VAT, desses 10,5%, você tem uma trava dizendo que 15% tem que ser investido em despesas de capitais. Então, não pode ser investido em salário. A única trava que tem, no entanto, a única trava que tem que não pode usar de salário é 15% do VAT. O restante, teoricamente, todos está disponível que pode ser usado em salário. No entanto, nós não queremos tudo para salário. Por mais que a lei já criou um dispositivo dizendo que 70% do Fundeb deve ser usado, no mínimo deve ser usado em salário, isso é muito pouco. A gente sabe que todas as carreiras acaba levando um pouco mais de 70%. O que eu estou dizendo é que é necessário fazer uma fiscalização e fazer um equilíbrio. Avançar um pouco para além dos 70%, pode até chegar aos 100%, mas olhando o restante dos recursos para fazer o equilíbrio entre as condições necessárias para que a escola funcione bem, com qualidade, e a questão salarial. Então, respondendo assim com todas as letras, não há travas que impeçam avançar para além dos 70% ou para além dos 100% do Fundeb, entrando no outro recurso que também é MDE. Não há dispositivo que impeça. No entanto, nós temos que ter coerência, não dá para a gente querer tudo para salário. A gente precisa fazer o equilíbrio, que nós também precisamos de condições de trabalho e precisamos de qualidade do trabalho que é ofertado nas escolas. Então, por isso a escola tem que ter equipamento, tem que ter materiais, a escola às vezes tem que passar por alguma reforma. Tudo isso nós entendemos. Esse equilíbrio que eu acho que a gente precisa fazer melhor daqui para frente. Nós estamos, inclusive, propondo emendas na própria lei do Fundeb, trazendo esse debate, inclusive, com novas emendas. Estamos no Conselho Nacional do Fundeb, formulando propostas para trazer, sugerindo, e achamos que é o nosso papel, trazer novas sugestões de amarrar um pouco melhor isto. Certo. Vocês já viram que o Valdivino é uma enciclopédia quanto à questão quando você fala de educação brasileira. Valdivino, diante de todas essas discussões que no piso nacional do magistério ocorrem, qual que é a importância dos sindicatos nesta luta? Veja bem, Ronilson, e mais todos, doutor Ronilson, e mais quem está nos ouvindo vai nos assistir. Se a educação brasileira não estivesse iniciado um processo de luta, vamos lembrar que o Manifesto dos Pioneiros é de 1934, se eu não me engano.
Manifestos Pioneiros, quem tiver curiosidade, vai dar uma olhada no Manifestos Pioneiros, que já iniciou uma luta por direito à educação a partir de 1934. De lá para cá, a sociedade brasileira foi convivendo com a categoria da educação, tomando iniciativa de organização. Se você olhar a história da organização dos educadores brasileiros, em 1940 já tem sindicato que surgiu enquanto associação a partir de 1940. Chegou em 1960, já tinha mais de 11 associações de professoras primárias brasileiras. E já tinha também a sua confederação, a Confederação Nacional das Professores Primários do Brasil. Depois se unificou com os professores secundários, transformou a Confederação dos Professores Brasileiros, e depois Confederação dos Trabalhadores em Educação. Então, esta organização, que foi, a partir do Manifesto Pioneiro, foi pressionando os órgãos e os poderes, mas também produzindo consenso, porque cada lei eu costumo dizer que cada lei que aprova é um grande consenso da sociedade, porque a sociedade vai acompanhando e, a partir de sua representação legal, que tem lá no Congresso Nacional, vai pactuando a legislação. Então, se não tem um mecanismo que faça a discussão, que pauta a sociedade, que pauta os educadores, que acumule, olha, são muitas conferências. Vocês acompanharam o que foi as conferências de educação, as CONAI, e agora acabamos de sair de uma outra conferência, de uma outra CONAI, onde a gente faz toda a pactuação social e aí leva para o parlamento para transformar em lei. Então, tem uma perspectiva que, tão logo o Ministério da Educação formule o novo projeto de lei a partir do acúmulo da CONAI, para nós termos novamente um Plano Nacional da Educação para os próximos 10 anos, que esse que está em vigor está terminando sua vigência. Isso é feito assim, de forma aleatória? Não, é feito a partir das organizações sindicais, que tem uma grande importância, por mais que nem todo mundo reconhece, tem uma grande importância no processo de envolvimento da educação, e claro que isso traz um benefício para toda a sociedade. Ok. Valdivino, muito obrigado pela sua presença, agradecemos imensamente a sua explanação. A sua conclusão hoje? Olha, eu concluo agradecendo aqui a importância de estar fazendo esse debate, ficando gravado, inclusive, nossas leituras, nossas posições, e espero que várias pessoas tenham acesso e consigam compreender bastante daquilo que nós estamos falando. Eu sei que não é tema fácil, então eu quero deixar o meu agradecimento, dizer que estou sempre à disposição, tanto de vocês poder fazer o debate, mas também da própria categoria e da sociedade. Então, a nossa luta vocês acompanham um pouco o dia a dia, estar aqui, estar ali, estar em Brasília, estar em outros cantos, mas fazemos isso com muita satisfação, porque achamos que, quem sabe, temos esperança que teremos uma vida, uma sociedade, um mundo cada vez melhor. Obrigado, Valdivino. Um grande abraço a todos.